Fizemos uma live de surpresa que não vale casos simples aqui nessa live. Só casos complexos. Olha o pessoal chegando. Aí, a professora Marília, que esteve comigo ontem, deu um show aqui de expansão rápida na maxila. Professora Alicia, de Panamá. E aqui o professor Rodrigo, que agora está em Portugal. Vai ser uma live pequena e rápida, mas não vale caso simples hoje. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Como é que vai? Cansado aí? O que é? Tá cansado? Não. Eu já falei que não vale caso simples agora. Certo? Para cutucar essa live em cima da hora, combinado, porque fazia tempo, né? E para falar outras coisas mais, então não vale caso simples. Eu acho que você vai falar de canino, no mínimo. Ah, com certeza. Então, eu tenho aqui de uma colega. Cara, que caso complexo. Eu sei que, para falar a verdade, ó, quando é caso complexo, eu e o Rodrigo gostamos de trabalhar. Mas assim, a gente tem que estar descansado, porque ela passou todas as tomos ontem. A gente tem que estar descansado para poder planejar. E ontem eu fiquei vendo aquilo, por que não estava dando certo. Depois nós vamos trabalhar nesse caso aqui, da doutora Juliana. Nem sei se ela vai estar aí. Se ela está aqui, ela manda um tchauzinho. É aqueles caninos bom para trabalhar. Então, o caso complexo é canino para você, né? Sim, lógico. Então, vamos fazer o seguinte. Já que é para combinar, você vai falar um canino, eu vou falar de outro canino. Perfeito. Tá bom? Perfeito, vamos lá. E como que foi o início de trabalho? Foi diferente, né? Porque hoje foi uma forma, posso falar, uma forma que a gente não está acostumado a trabalhar, né? Acho que muita paramentação, aquela máscara aí 95 é difícil, né? De utilizar no dia a dia. Trabalhar com duas máscaras é estranho, mas eu acho que tudo que a gente vai se acostumar. Acho que é questão só de tempo que a gente se adapta, mas foi bem. O atendimento foi tranquilo, não teve nada diferente assim que é o meu atendimento. Os pacientes aceitaram bem, não tive problema com a aceitação dos pacientes. Então, assim, foi legal, foi bom. Acho que foi válida essa mudança aí de paramentação, porque eu acho que a gente fica muito mais protegido, né? Eu percebi hoje que aquele shield que eu estava utilizando, eu fiz uma remoção só. Eu percebi que ele ficou bem sujo, assim, sabe? Cheio de gotículas. Então, realmente nós estamos completamente expostos, né? Então, acho que isso daí veio para a gente para beneficiar, para melhorar. Então, realmente foi válido. Acho que foi válido começar a trabalhar dessa forma. Você sabe que a máscara escudo facial da empresa Coraldente, eu usei, testei, fiz colagem essa semana, enxerguei muito bem. Que é uma lâmina bem fina e você ajusta bem a testa e o queixo. Eu usei uma hoje, mas eu achei muito ruim, achei difícil de trabalhar. Mas eu até pedi para o Coral para ver se ele envia para mim, porque realmente as que eu estou utilizando não foram boas hoje, não gostei. Nem a de hoje, nem a de ontem, eu usei duas diferentes. Ontem ela prendia demais na cabeça e essa de hoje posso falar, ela ficava soltando muito, não foi legal. Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar de alguns casos complexos. Como tratar casos complexos. Na verdade,
A gente quer mostrar um pouquinho do que é possível fazer. Essa é a ideia hoje. Então, nós vamos mostrar casinho de tração. Eu vou mostrar um casinho de tração de canino, o Fábio também. Então, vamos lá, Fábio. O que você tem aí para nos mostrar de casos complexos? Mas eu começo? Pode começar. Então vamos lá. Eu sei como eu sei que você deveria falar de canino. Você sabe que começa a aparecer, começa não, a partir do momento que você usa ancoragem esquelética, casos complexos vai chegar a você naturalmente, porque o nível de indicações que você tem se torna muito grande. Pode ser de aluno, pode ser de colega, pode ser de colega trazendo o paciente para querer saber da técnica. Então, ó, o Hélio aí. Grande abraço, Hélio. A Maria também de Santos. Então, o nível aumenta muito e cada vez vem tratamentos complexos e você tem que tentar solucionar. Só não tem solução a anquilose, correto, Rodrigo? Sim. Você fez uma abordagem que ninguém tinha feito ainda hoje sobre... Só vi o Cristiano fazer, que é uma classificação da dificuldade do canino impactado. Daí você trouxe que aquilo deu uma expansão tão grande que até foi publicado no livro do Pablo Ramos, que é o nosso amigo do Peru. Inclusive essa classificação, para quem tiver no método do Anime Querete, vai ter essa classificação completa e nós vamos estar explicando passo a passo, vai ficar muito fácil para quem quiser aí, vai ficar bem tranquilo para aprender esse método aí de classificação. A Simone, olha lá, Simone. Simone, direto de Portugal. Aí, Simone, tu é Portugal também, olha lá. Tá noite aqui também. Bom, um abraço aí para Simone também, cidade do Porto. Tá bom. Aqui não dá para ver, mas lá no fundo dá para ver o mar. O canino... Quando o canino está em transposição posterior. Os caninos, geralmente, a gente mexe com pacientes jovens, 8, 9, 10, 12 anos, né? Essa é uma média dos caninos impactados. Então, essa paciente era em topo, mas ela não era uma classe 3. Olha o canino, olha o molar em classe 1. Lá um pouquinho de classe 3, mas esse topo dela não era a realidade dela, né? A oclusal inferior. Olha o topo dela. E o canino, onde que se encontra? Claro que nós temos uma dificuldade de toda essa passagem do canino, né? Por falta de osso. Não cabe, Rodrigo, Sim. não cabe as raízes de premolar e canino no mesmo espaço. Alguma coisa vai acontecer com a raiz do canino, vai pagar o preço. Ou o pré-molar também vai lingualizar, isso é normal. O canino lá na posição aqui, ó, primeiro, deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui é o segundo molar descido e o pré-molar, primeiro pré-molar. E esse é o canino descido. Olha a distância que ele tem que percorrer. Então, como eu falei, não é a distância, e sim a quantidade de osso para ele combinar aí. E aí que vem a ancoragem esquelética, Rodrigo. Não dá para tratar sem ancoragem. Ou tem outra maneira, ou se tiver, é muito mais complexa e demorada, né? Então eu apoio um poste, eu sempre falo que é um poste isso aqui. E vou empurrar o dente. E aqui esse parafuso tem que ter slot, porque ele vai fazer a biomecânica, ou usando fio com alça em T, ou um fio normal com uma mola espiral aberta para empurrar o canino. É isso que nós queremos. Olha lá.
Só que o cuidado com essa alça em T tem que ter cuidado, porque pode machucar a mucosa, né? Olha lá que bonito. Ele lá na região do segundo pré-molar. Um caso considerado como severo. Então vamos para o resumo aqui, Rodrigo. Um mês, início da montagem, alinhamento e nivelamento. Aqui nesse caso o canino apareceu sozinho, mas talvez eu teria que fazer um acesso com o bisturi. Mas aqui ele apareceu sozinho. E já foi colocado a ancoragem já. E no caso aqui, comecei com mola, nós começamos com mola espiral aberta para empurrar o canino. 6 meses. Rodrigo, quando eu fui apoiar o elastique no bracket, olha o que aconteceu. Tá vendo o efeito colateral? Então, ancoragem esquelética é justamente para isso, para não ter o efeito colateral. 12 meses, intercambiei com a alça aberta em T. Olha a dificuldade nesse momento aqui. Quando o canino junta com o pré-molar, aqui fica difícil. Então, eu saí dessa mentalidade e vim para a ancoragem esquelética, para evitar o efeito colateral de abertura. Então, eu tenho o dispositivo empurrando no IZC, empurrando o canino, e outro dispositivo trazendo silêncio e outro no canino, trazendo o canino diretamente. E aí, 28 meses, claro, tá tudo encaixado, mas nós temos que trabalhar ainda no torque, porque paga o efeito colateral, Rodrigo. É excesso de dente em pouco osso nessa região e vamos trabalhar no torque. Mas, você vê, não estava perdido. Ela veio com diagnóstico de dente perdido, extrair, ou seja, ter outras abordagens, mas a ancoragem esquelética veio para isso, para o canino sair daqui para cá. É uma transposição total, né, Fábio? É um caso que, sem ancoragem esquelética, era muito complexo, né? E aí, com a ancoragem, facilita muito, né? Você tá trabalhando com mola. E detalhe aí, né, Fábio? Tem um fio retangular com slot ali, ó. O dispositivo tem slot. Tá passando um arco retangular para ele não girar, porque se você colocar um fio redondo, ele vai girar. Aí você vai ter vestibularização, ele vai controlar o torque. Então, isso é muito importante falar, que tem que ter o arco retangular ali. Isso aí, senão eu não consigo fazer essa mecânica aqui. Nem com a mola, Rodrigo. Posso usar o bracket high torque, não vem ao caso agora. Ó. Nem com a mola, né? E o fio. Ó o fio retangular aí, para ter controle, né? E nem quando eu usar o fio, seja de TMA ou de aço para fazer a alça T, 17 ou 18 ou 19 por 25, mas se não tiver um slot retangular, por isso que eu e você ficamos 2 anos desenvolvendo, vai aqui, volta aqui, até desenvolver um parafuso que foi patenteado com slot retangular. Ô, Fábio, você está falando aí de slot, dispositivo. Hoje eu voltei a atender depois de 2 meses, né? E eu tive uma grata surpresa, sabe? Todos os meus pacientes que estavam com o dispositivo estavam todos na boca, nenhum tinha soltado. Os meus pacientes com bracket, nenhum. Eu tive um caso de um bracket solto, mas era um paciente que tinha um pré-molar, que era uma coroa em cerâmica.
e era um bracket estético que eu estava utilizando, também aí soltou. Mas eu tive assim, eu tenho todos os pacientes, nada quebrado, tudo, tanto é que eu deixei horário longo para eles, falei, nossa, tá tudo quebrado. Mas eu tive a grata surpresa, nada quebrado, dispositivo tudo bem posicionado, sim, perfeito. Então, quando a gente fala de trabalhar com material de qualidade, trabalhar com coisa boa, saber a indicação de tudo, essa é a vantagem. Mesmo você estando fora durante um tempo, você sabe que tá tudo sob controle. E hoje eu cheguei, tudo sob controle, nada quebrado, não recolei para nenhum, recolhei um bracket que eu falei, que é um bracket de dente estético, um bracket estético. Mas o resto eu não fiz nada, foi fantástico. Ah lá, o Hélio está perguntando qual que é a calibragem do fio que você usa aí. Então, Justo aqui, aí o slot da peça? Hélio, é que eu falei, você perguntou, provavelmente você perguntou antes. Então, o slot do parafuso 19 para caber um fio 19 por 25 sem ele girar. Ele tem que ficar estável para poder fazer mecânica. Às vezes você quer apoiar lá para fazer um torque na frente, né? Esse slot, se você colocar o 17 por 25, ele vai ter uma leve folga e você vai ter um leve jogo. Então aí você tem que saber controlar. Se for o 19 por 25, ele fica justo, aí você não tem o jogo, fica mais fácil. Olha lá, grande Cury, abraço Cury. Grande Cury. Eu sei que o Hélio aí, eu estava vendo os casos dele, ele faz umas coisas diferenciadas. Talvez ele já pensou alguma coisa aí nesse caso, porque ele faz umas coisas difíceis também. Vamos lá. Aqui, Hélio, eu usei nessa foto aqui, foi um TMA 18 por 25, ok? Então, nesse parafuso com slot. Esse é o detalhe aí, tá? E aqui a finalização, só não removi o aparelho nesses tempos. Trabalhei muito com torque, mesmo assim, ó, olha o efeito colateral dessa transposição. Esses casos que você está para o vestibular, você acaba trazendo ele, tem que trabalhar torque, não tem jeito. E o canino que está por palatino, você trabalha o torque ao contrário. Então, o vestibular, a raiz fica mais para o vestibular. E o palatino, a raiz fica mais para o palatino. Então, você, quando está para o vestibular, você tem que dar torque. Você tem que dar torque. Quando ele está por vestibular, você tem que dar torque lingual de raiz. E quando ele está por palatino, você tem que dar torque vestibular de raiz. Ou seja, quando ele está palatino, você tem que jogar raiz para vestibular. Quando ele está vestibular, você tem que jogar raiz para palatino. Isso é muito comum nesses caninos impactados. Rodrigo, a dificuldade maior minha aqui, ó, 28 anos para chegar. 28 meses. Putz, o paciente está tão feliz, cansado. Aí se eu falar, eu preciso de 4 a 5 meses ainda para dar torque. Tem que ter muita lábia, né? E essa paciente, com a pandemia, veio a calhar, porque eu usei também a molinha de torque. Essa mola é fantástica. Essa mola ajuda muito. Que é o Torque Spring. Olha o professor João Batista aí, grande professor. Obrigado aí por ter nos atendido esses dias aí, viu? Concordo contigo, viu, Hélio? O Hélio está falando nesses casos com dente incluso, na minha opinião, é quase impossível sem ancoragem esquelética. É o que nós falamos desde as primeiras lives. A ancoragem esquelética, a ortodontia é uma antes da ancoragem e outra após a ancoragem esquelética. Isso aí facilitou muito a nossa vida ortodôntica. Muito, muito, muito. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela era classe 3 com mordida aberta. Eu corrigi a classe 3, corrigi a mordida aberta, fiz tudo, só que ela tem a genesia. Ela perdeu o primeiro molar. Só que ela não tem nem do outro lado também. Ela perdeu os 2 primeiros. E ela não tem os superiores. Então, em vez de a gente colocar implante, nós estamos fechando. E hoje, eu atendi, faltava 2 milímetros. Só que assim, é um caso que se eu precisasse, como eu vou fechar? Se eu fosse fazer esse fechamento sem ancoragem esquelética, ia ser super complexo. Então, na nada, coloca um dispositivo e fecha esses 2 milímetros, sem perder a relação anterior, porque ela já era mordida aberta, classe 3, isso já está tudo corrigido.
Então, na verdade, agora eu vou colocar um dispositivo para perder a ancoragem posterior do que faltou. Então, sem ter que lingualizar os inferiores. Então, isso sem ancoragem esquelética ia ser muito difícil, porque a hora que eu apoio no anterior, eu ia lingualizar, e é o que eu não quero mais no caso dela. O caso dela está bem posicionado. Então, quer dizer, a ancoragem, ela ajuda muito, muito. Fazer hoje ortodontia sem ancoragem esquelética é bem, bem complicado. Rodrigo, então, ó, do torque, você falou da molinha. Quem não conhece é o seguinte, pensa que é uma ferradura empurrando a raiz para a lingual, correto? Ó, você não falou que precisa do torque lingual de raiz? E essa é a molinha, olha a ação dela. Ela vem nessa posição. Tem que ter a mola correta, senão ela fica balançando aí no fio, né? Não vai dar certo, não vai fazer a pressão de torque. E eu coloco ela para a cervical, porque eu quero empurrar a raiz para a lingual. Olha a ação dela, ó. Ela está fazendo uma pressão lá para a cervical. E vamos trabalhar aí no torque sem... Ok, esse arco aqui é o 19 por 25, então antes aqui foi para lá. Qual arco está usando, Fábio? Estou perguntando. A Alda, aqui, ó, o professor Cláudio. Agora que eu vi que é a Alda. Aqui foi 19 por 25, nesse final aí, para trabalhar com torque. Vai para o aço que trabalha mais, né? Mas, enfim, cada um tem a preferência no arco. Eu não sei você, Rodrigo, o que você gosta de dar o torque aí? 19 por 25. Nessa fase, 19 por 25 TMA. TMA? Eu tenho finalizado a grande maioria dos casos com TMA. Eu só uso aço quando eu preciso de deslize ou fechar espaço. E mesmo para fechar espaço, eu tenho usado o 19 por 25 TMA Low Friction, que também tem me ajudado muito. A flexibilidade dele é boa, tem um bom deslize. Então é o que eu tenho utilizado hoje. Não vou falar que é o mais complexo, mas é o mais diferente desses meses aqui, né? E como você é um especialista em canino, que eu tenho certeza que lá vem bomba pela frente, que o Rodrigo não tá para brincadeira quando fala de canino. Quero ver o que você vai mostrar agora aí. Bem, pessoal, o Fábio falou para mim hoje, vamos fazer uma live com o que você acha do seu tratamento mais complexo. E eu vou mostrar para vocês um caso realmente que foi muito complexo. Que é um caso que muitos eu tenho certeza que pensariam em extração. Então, ó, vamos lá. Vou virar a tela aqui, tá? Olha lá. Olha o caso bonito. Meu Deus do céu, que aberração. E aí, pessoal, o que fazer num caso desse? O que a gente faz? Olha, esse canino, essa paciente chegou para mim com esses dois caninos e com um histórico de que a irmã estava fazendo no odonto e que tinha passado já na faculdade e eles tinham indicado fazer extração. Só que a extração ia ser hospitalar porque o canino estava muito alto, estava muito inclinado. Então, essa foi a indicação. E quando ela chegou para mim, ela me procurou e falou assim, me indicaram você porque você trabalha com caninos impactados. Eu falei, quando a gente começa a trabalhar com caninos impactados, começa a aparecer isso daí. Então, esse foi foi um dos casos assim que foi muito complexo. Então, eu sugeri para ela, falei assim, vamos fazer a tomografia primeiro para a gente ver como é que tá. Com a tomografia, eu já vi que tinha a chance de aniclose era baixa. Então, aqui vocês vão juntar o canino, ó. E aqui, ó, corte tomográfico. Pessoal, analisar a tomografia é uma coisa que vocês têm que saber de cor e salteado, tá? Não vou entrar em detalhes agora de análise tomográfica aqui.
Mas a análise tomográfica, principalmente esse corte, ele nos dá diversos detalhes. São detalhes riquíssimos que nós não podemos deixar passar, tá? Para vocês terem ideia, aqui eu consigo saber a altura, a largura, a altura do canino em relação aos outros dentes, que posição que eu vou acessar a cirurgia, se eu vou ter dificuldade, se eu não vou, se a cirurgia vai ser rápida, se eu tenho que fazer uma etapa cirúrgica, se eu tenho que fazer 2 etapas cirúrgicas, se vai ter retoque, se não vai. Então, vocês perceberam que é uma série de detalhes em que, se você não sabe analisar a tomografia, a hora que você recebe um caso desse, você fala, tá, ok, o canino está inclinado, e o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. Então, a análise tomográfica é de extrema importância, tá? De extrema importância. Então, aqui não vou entrar em detalhes, mas tem uma série de recursos aí para a gente poder avaliar. Inclusive, quem está aí no... Eu já vi que tem um pessoalzinho que tá aí do método Milani Micheletti. Vocês, no próximo sábado, vocês vão ter um especial de tomografia. Então, na aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da tomografia, como que vocês analisam, como que vocês medem. Então, tudo isso a gente vai passar passo a passo, porque isso daqui, se você não sabe isso, você não sabe depois, você não consegue planejar uma cirurgia de tracionamento de canino, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Começa aqui. Bem, olha o outro lado. Mesma coisa, ó. Então os dois caninos estão extremamente mal posicionados. Então, o que a gente faz com um canino desse? Extrai, não extrai? O que a gente deve fazer com um canino impactado desse? E eu falei para ela, falei assim, ó, é um canino complexo, é um canino difícil, nós podemos fazer a cirurgia, mas não é um tratamento rápido, tá? Não é um tratamento rápido. Nós temos que pensar aqui não em agilidade, nós temos que pensar no resultado, tá? Vou voltar para mim aqui. Para se planejar um canino, você tem que saber todos os tópicos, tem que saber desde o início. Primeiro, a posição que ele está, qual que é a localização, se ele está anquilosado, se ele não está, qual que é a localização dele, qual que é o posicionamento espacial dele. Então, para tudo isso, você tem que fazer com a tomografia. Então, hoje, me perguntam, dá para fazer cirurgia de tracionamento de canino sem tomografia? Eu já sou contundente nisso. Não, tá? Não dá. Hoje, você fala assim, mas eu quero fazer um tracionamento de canino sem tomografia. Faça na sorte, tá? É sorte. Porque se você quiser realmente fazer um tracionamento de excelência, tem que ter tomografia, tá? Não se arrisquem a fazer um tracionamento de canino sem tomografia, porque é um tiro no escuro, tá? É uma roleta russa. Então, para se fazer um tracionamento de canino, primeiro ponto, pedir uma tomografia, tá? Segundo ponto, saber analisar, tá? Eu, particularmente, não gosto de tomografia de papel. Eu gosto de tomografia digital, onde eu posso manipular, tá? Isso tudo também nós vamos mostrar depois, como faz a manipulação, softwares, dá para fazer. Pessoal, isso nem não é custo, hoje é de graça, é tão barato que é de graça. Então, hoje, vocês têm softwares gratuitos, que não custam nada, que você baixa no computador. Mas eu tenho Mac. Ótimo, eu também tenho Mac, dá para baixar no Mac. Mas eu não tenho Mac, eu tenho Windows. Ok, tem Windows, mais fácil ainda, porque você tem milhares de programas aí que você pode trabalhar no Windows. Então, hoje não é desculpa você não falar assim, é muito caro o software. Não tem desculpa, tá? Você tem que utilizar, porque não tem custo nenhum, tá? Tenho tido perda de alveolares, mesmo com boa estabilidade primária, onde posso estar errando? É assim, Cleiton, dentro dos dispositivos, nós listamos alguns pontos aí onde se fala de perda, tá? A perda, a primeira, tá, de tudo, é qualidade óssea, tá? Se você tem uma qualidade óssea que não é boa, se você tem um osso realmente poroso, tá? Você tem uma estabilidade maior, você pode perder mais, tá? Por exemplo, você vai colocar num tuber. Vai dar certo? Pode ser que dê, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a chance de você perder é maior. Existe um jeito de você melhorar para colocar no tuber para perder menos? Tem. Você coloca um dispositivo mais longo e mais espesso, ou seja, com um diâmetro maior. Porque quanto maior o diâmetro, maior a estabilidade. Posso fazer isso entre raízes? Não dá, porque você não consegue colocar um calibroso entre raízes.
Então, assim, o primeiro ponto é qualidade óssea. Segundo ponto, excesso de força. Muita gente fala assim, meu paciente não higienizou e perdeu. Não é, pessoal. Muitas vezes você coloca tanta força que você acaba fazendo, além da força, além do que o osso aguenta, você acaba perdendo. Terceiro, aí vem a higienização. Tá? Então, a higienização, você viu que não é o primeiro passo, o primeiro ponto. O primeiro ponto é osso. Tá? O primeiro ponto é tipo de osso. Tá? E por último, você vai falar da higienização. Então, esses são os pontos, tá, que você pode estar perdendo. Às vezes tem que ver a inclinação que você está colocando. Eu, particularmente, não gosto muito de inclinação do dispositivo entre raízes, porque quanto mais você inclina, mais você cria nicho para acúmulo de alimentos. E mais você perde estabilidade. Então, assim, eu prefiro trabalhar mais 90 graus possível. Lógico que não dá em todos. Mas quanto mais 90 graus, melhor. Tá? Mas se você falar assim, não dá para colocar 30 graus? Dá. Mais 90 graus é melhor, tá? Então tem vários pontos aí, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos voltar para tela. Rodrigo, o professor Cláudio está aí. Cláudio, abraço. Ontem eu fiz o meu primeiro planejamento com... Sim, Cleiton, o transmucoso é essencial, por isso que hoje nós trabalhamos com transmucoso da Data Steel, com 4,5 de transmucoso, e tem parafuso que chega até 6,5. Então, o transmucoso é muito importante ele ser alongado. Né? Exatamente, mas para intraalveolar, que é no caso que ele tinha perguntado, Fábio, o transmucoso tem que ser exatamente a espessura da mucosa, tá? Perfeito. Então, por exemplo, você vai fazer uma região anterior... Normalmente você vai colocar ali em torno de 1 a 2 milímetros de transmucoso. Então você tem que ter isso daí de transmucoso, senão você não pode deixar muito transmucoso para fora, senão você pode acabar perdendo também, tá? Então o transmucoso também é importante. Agora o transmucoso a gente fala mais no extra radicular, não no intra, tá? No intra a gente não se preocupa tanto, agora no extra sim. No extra se perde mais por causa do transmucoso do que o intra. Bem, então aqui o outro lado... É só falar aqui do Cláudio, senão eu esqueço. Eu fiz os meus planejamentos com os alinhadores da empresa dele. Realmente está muito interessante, né? O software, muito bom aí, viu? Parabéns aí, o professor. Pode ir aí. Bem, então aqui, mostrando já operado o paciente, tá bem? Ó, aqui o paciente operado já. Vocês percebam que já está com os botões instalados, olha lá. Já está começando a fazer a movimentação. E eu sempre falo, quando eu falo de canino, eu sempre falo que acontecem 2 pontos principais em caninos que estão por palatino, depois que a gente faz a cirurgia. Você tem uma irrupção passiva e uma retração cicatricial. Quando você tem irrupção passiva e a retração cicatricial... O que acontece? Você tem um movimento do dente de irrupção. Então percebam aqui que esse canino está querendo romper para cá. Ó. Então ele está empurrando esse aqui para baixo e esse está vindo nessa direção. Isso é impressionante, porque acontece em todos os casos. Ó, reparem aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Olha lá. Ó. Olha o antes e o após. Reparem que aqui ele está para cá da linha média. E aqui, ó, ele já passou a linha média. Esse aqui estava reto também, os dois 90 graus. E ó, percebam que esse aqui está mais desinclinado. Porque esse tocou aqui e começou a empurrar para cá. E isso é da irrupção passiva. E isso é interessante que acontece na grande maioria dos casos. Olha lá, o jeito que ele estava. Ó. Posicionamento. Ô, Rodrigo. E aqui, ó. Pelo menos você já ficou tranquilo aí, porque supostamente a anquilose já foi eliminada. Já tinha sido descartada, exatamente. Exatamente. Olha lá, depois de mais alguns meses. Olha que lindo isso aqui. Eu acho muito lindo, ó. Olha a posição do canino no início. E olha o canino aqui já, ó. Loucura, isso era um caso que muita gente queriam tirar o canino. Queriam extrair esse canino. E olha lá o canino na boca. Ó. 28 meses. Vou até mostrar ele aqui. Ó.
Ó, 28 meses. Lembra que eu falei que o Fábio mostrou o torque? Aqui, na verdade, o que eu estou mostrando? Um torque invertido. Porque esse bracket que a gente trabalha, ele tem 7 graus de torque positivo. E aqui a gente está invertendo para dar 7 graus negativo. Então, nós estamos perdendo 14 graus de torque. Aí você fala, mas que bracket? Se você pegar, por exemplo, um bracket de Ricketts, ele tem 7 graus positivo. Nesse caso é um Damon, tá? Mas você pode trabalhar com outros. O importante é você entender o bracket que você está utilizando para poder usar isso daí. Então, primeiro, a gente utilizou a inversão do bracket para ganhar 7 graus. E depois você pode utilizar a mola de torque para ganhar mais ainda. Aqui a gente está jogando a raiz para onde? Para vestibular. Só que detalhe, ó, 28 meses, tá? Sem pressa, tá? Ó o outro canino lá. Olha lá. Na boca, completamente. Então vocês viram que é totalmente viável fazer o tracionamento de um canino que estava completamente... Vou virar para mim aqui. Opa, olha aqui. Então vocês viram que é completamente viável nós fazemos o tracionamento de um canino, mesmo ele estando totalmente no horizontal, tá? Então, dá para se fazer? Dá. Como que eu sei que esse canino vai vir na posição? Temos 2 pontos. O primeiro ponto, a gente tem que entender a tomografia. Se ele está anquilosado ou não. E segundo, saber a técnica, tá? Depois que a gente sabe a técnica, fica tudo muito fácil de tracionar, tá? Então, o canino em si, hoje, é um assunto que nós gostamos muito de fazer. Por quê? Porque hoje nós temos a segurança. Nós já passamos por aquela curva de aprendizagem do canino. Então, fica fácil. É lógico que você vai falar assim, mas é simples. Não, a cirurgia não é simples. A cirurgia você tem uma curva de aprendizagem, tá? Só que assim, nós já passamos por essa curva. E a nossa ideia hoje é fazer com que as outras pessoas não precisem passar por o que nós passamos. Por exemplo, existem muitos detalhes cirúrgicos que facilitam muito a sua vida pós-cirúrgica, pós-operatória. Por exemplo, esse caso, eu operei essa paciente 3 vezes. Eu fiz a primeira cirurgia para abrir. Encontrei mais ou menos o dente. Por quê? Porque eu tinha medo de abrir, não sabia se eu podia abrir tudo. Se você pegar um caso desse hoje, para fazer essa técnica que a gente faz, pela primeira vez, o que vai acontecer? Você vai ficar inseguro, você não sabe se você pode abrir, se você não pode, será que aquilo ali é suficiente? Não é? Então eu abri pouco. Na segunda eu falei, vou abrir um pouco mais. Eu abri um pouco mais, mas também foi pouco. Hoje, tá? Eu faço uma abertura que não tem nada a ver com a primeira, como eu comecei, tá? Então isso aí a gente fala que tudo que nós passamos, que nós tivemos de problema, nós hoje conseguimos superar, e hoje a gente tem um protocolo. Então, para a nossa cirurgia, hoje tem um protocolo total para os 2 tipos de cirurgia. Então, hoje é simples para a gente fazer isso, tá? Hoje é simples, mas por quê? Porque nós já temos um protocolo. Então, pessoal, hoje a gente queria mostrar assim que para vocês, era uma live que a gente fez rápida para poder mostrar que é possível se tratar casos complexos, tá? Mesmo aqueles casos que muita gente fala assim, não dá para fazer, tá? Dá para fazer, tá? Então, tem alguns pontos que vocês falam assim, não, você tem um checklist para fazer. Se dentro desse checklist você tem os pontos tão positivos, ótimo, dá para fazer, tá? Você fala assim, não, dente anquilosado, aí já não dá, tá? Aí já não é uma coisa que está fora do nosso controle. E assim, são muitos detalhes. Para vocês terem ideia, só esse caso que eu mostrei aqui são quase 2 horas de detalhes. Nós acreditamos no passo a passo, né, para não confundir, para ser didaticamente ser aplicado na clínica, desde tamanho de mini implante, sítio de localização, técnica, força, direção da força, assim mesmo com os caninos impactados. Tanto que foi escrito agora na OrthoScience, né, o artigo, sempre passo a passo dos caninos aí pela técnica vista. É isso aí, Rodrigo. Valeu, casos complexos. Valeu, perfeito. Rodrigo. Pessoal, boa noite. Aqui é noite já, vocês viram, né? Aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas aqui é o vidro, ó. Aqui, ó. Olha lá, tá noite aqui em casa, ó. Ó, a Porto é bonito, né? A avenida, não tem ninguém, ó. O bom são mas os vinhos. Os vinhos daí são melhores ainda. O vinho do Porto daqui é bom, hein? É bom. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau, pessoal. Falou, Fabio. Abraço.